Você já prometeu que agora vai, que dessa vez é sério e que basta ter força de vontade. Mas mesmo assim, as coisas não acontecem, né? Isso serve pra você quando você pensa em começar a dieta na segunda-feira, acordar mais cedo amanhã, organizar tudo antes de trabalhar, mas acaba sempre se enrolando. E claro, aí você sente culpa por não conseguir manter a constância. E eu sei como é frustrante viver nesse ciclo. Por isso, nesse vídeo eu quero te mostrar por que a força de vontade falha e o que realmente pode funcionar. Porque afinal de contas, se a força de vontade funcionasse, você não estaria travada nesse ponto da sua vida ainda, né? Mas antes de mais nada, se você é nova por aqui, muito prazer, meu nome é Fernanda Ribeiro, mas pode me chamar de Fê. Eu sou psicóloga clínica e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal. E nesse vídeo você vai entender por que mudar é muito mais complexo do que simplesmente querer. E por isso, muitas vezes, a nossa força de vontade não é suficiente. Mas claro, para isso a gente precisa entender o que de fato é essa força de vontade. Porque do jeito que a gente aprendeu, parece que a força de vontade é uma coisa interna, algo fixo, como se algumas pessoas simplesmente tivessem e outras não. Como se fosse um traço de personalidade. Ah, porque fulana é disciplinada, mas a ciclana não tem força de vontade. Só que isso não se sustenta na psicologia. Na prática, a gente percebe a força de vontade como a capacidade de inibir impulsos, tolerar o desconforto e escolher um comportamento alinhado com o objetivo, mesmo quando o corpo e a emoção estão pedindo o contrário. E a grande questão é que a força de vontade ela é tratada como se fosse um músculo infinito. Mas a gente sabe que ela é limitada, ela é instável e depende muito do contexto que você tá. Ainda mais porque a cada tomada de decisão que a gente tem consome nossa energia mental e emocional. Então a nossa energia, ela não é infinita. E isso varia conforme o seu nível de estresse, sua ansiedade, seu cansaço físico, sua carga emocional do dia, o ambiente que você tá e o seu histórico de frustração e como você lida com isso. Ou seja, você pode ter força de vontade de manhã e praticamente nenhuma no fim do dia. Um exemplo clássico que até já pode ter acontecido com você é quando uma pessoa começa a fazer dieta. Ela começa o dia fazendo tudo certo, mas às vezes chega à noite e ela acaba comendo fora do programado, e por vezes até se descontrolando na quantidade por conta dessa restrição que fez. E claro, além disso, você pode conseguir manter um hábito numa fase da sua vida e travar completamente em outra. Porque às vezes, por exemplo, na sua adolescência, era muito mais fácil manter o seu treino em dia do que quando você chegou na fase adulta. E isso não significa que você regrediu, significa que o contexto mudou. E isso é comum, porque a gente realmente passa por muitas fases ao longo da nossa vida. A questão é que não tem como você tentar mudar seus comportamentos dependendo apenas da força de vontade. Porque isso é literalmente escolher o caminho mais difícil. É como se você fosse nadar contra a corrente do mar todos os dias e depois se culpar porque você tá cansado. E talvez aí você comece a perceber que talvez o problema não é você, mas a forma como você tá tentando mudar. Porque a força de vontade, ela é limitada. Então, em algum momento, você vai falhar. Ainda mais se você estiver usando ela sempre como a sua estratégia principal. Então, comece a enxergar ela como um apoio e não como uma base. Porque ela funciona melhor para escolhas pontuais, para pequenos ajustes, para momentos específicos. Mas não funciona para sustentar um hábito sozinha, para mudar padrões emocionais, para lutar contra o seu ambiente e muito menos para enfrentar a ansiedade constantemente. Porque quando você tenta fazer isso, o seu cérebro ele reage como se estivesse sob ameaça. E o que o seu cérebro faz quando sente ameaça? Tenta te levar de volta para o conhecido, para o automático, para o seu antigo hábito. E não porque ele quer te sabotar, mas porque ele quer te proteger do desconforto. Então, provavelmente, você não está falhando porque você não quer mudar, mas porque você está tentando mudar sem ajustar o seu contexto, sem ajustar o seu ambiente, sem ajustar a forma como você lida com o desconforto. E aí, claro, nenhuma força de vontade dá conta mesmo, porque ela é limitada. E eu sei que em muitos momentos pode parecer que esperar a força de vontade surgir é uma estratégia que parece lógica, mas que na prática mantém você exatamente onde você está. Porque quando você espera se sentir pronta, o que você está fazendo sem perceber é esperar o desconforto ir embora. Só que ele não vai. Seja esse desconforto vindo da ansiedade, da insegurança, o medo de errar, medo de não dar conta, essas emoções fazem parte de qualquer mudança real. Então, se a regra for eu só ajo quando me sentir bem, você praticamente nunca vai agir. E isso não é preguiça, é a forma como você tem funcionado, a forma como você aprendeu a lidar com as suas emoções. E diante do desconforto, seu cérebro entende que você está em ameaça, então ele ativa sim comportamentos de proteção.
como adiar, evitar, se distrair, prometer que amanhã vai. E é assim que você entra num ciclo onde você quer mudar, sente um desconforto, espera a força de vontade, não age, se frustra, se cobra, promete tentar de novo. E assim vai esse ciclo se repetindo. E quanto mais esse ciclo se repete, mais o cérebro aprende que agir é perigoso e que evitar é mais seguro. Por isso, age. A sua confiança em fazer algo não vai surgir do nada. Ela só vai aparecer depois que você agir. Porque agir gera evidência, e evidência gera confiança. Inclusive na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, a gente entende que a confiança ela só vem depois do comportamento, mesmo com medo. É por isso que as pessoas confiantes, elas não são aquelas que nunca sentem insegurança, mas aquelas que aprenderam que conseguem agir apesar dela. Entende que você não precisa eliminar o desconforto para agir? Você precisa agir junto com ele. E assim, conforme você faz isso repetidas vezes, o seu cérebro começa a atualizar essa informação de que talvez isso seja desconfortável, mas não é perigoso. E aos poucos a ansiedade diminui, a resistência diminui, e a tal força de vontade começa a ser menos exigida, porque agora você não depende só dela. Você está mudando o jogo. Você está ajustando o contexto, o seu ambiente, a forma como você responde às suas emoções. E é exatamente isso que realmente sustenta a mudança a longo prazo. Mas para que consiga mudar o jogo, você precisa identificar o que está te travando. E para isso a gente pode pensar em alguns pontos principais. O primeiro deles, claro, é a sua emoção. Então, sim, você vai precisar identificar o que realmente está mais latente aí. O que mais te trava? É sua ansiedade? É sua insegurança? É vergonha? É medo de se expor? O que realmente está te travando? E a segunda coisa que você pode fazer é um pouco mais simples, que é ajustar o ambiente onde você vive ou onde você trabalha. Ou os dois, inclusive. Porque se você precisa usar força de vontade o tempo todo, é sinal de que algo no seu contexto está trabalhando contra você. Vou te dar um exemplo bem prático. Imagina que alguém quer reduzir o consumo de doces. Inclusive, essa pessoa pode ser você. Você diz pra você mesma: eu preciso ter mais força de vontade. Eu preciso me controlar mais. Mas aí o chocolate fica em cima da mesa, o biscoito fica em um pote de vidro em cima da bancada. O doce está sempre acessível. Então, toda vez que ela passa pelo cômodo, o cérebro recebe um estímulo. E cada estímulo desses exige uma decisão. Como ou não como? E lembra do que a gente falou antes? Cada decisão consome energia mental. Então não é que essa pessoa não tem controle, é que ela está se expondo o tempo todo a um gatilho e exigindo força de vontade contínua. E agora compara com outra situação. O doce fica guardado no fundo do armário, onde tem várias coisas na frente. Então não fica à vista e dá trabalho para pegar, porque precisa levantar, precisa procurar, precisa abrir. Percebe a diferença? O comportamento desejado, ele ficou menos acessível. E o comportamento que ela quer fortalecer ficou mais fácil. Inclusive, talvez a pessoa pode até acabar esquecendo que tem doce lá. Ou perceba que não tem mais tanta vontade assim de comer doce. Por isso a importância de organizar o seu ambiente de forma estratégica. Quer ver um outro exemplo que você pode começar a fazer? É deixar roupa de treino separada na noite anterior. Porque assim você não precisa ficar decidindo qual roupa você vai. Ainda mais que você tá meio sonolenta de manhã. E às vezes pode enrolar, ficar pensando se vai dar tempo ou não. E só de você deixar separado, simplesmente coloca a roupa e vai treinar. Entende como facilita? Na psicologia comportamental, a gente sabe que os comportamentos eles seguem um caminho de menor esforço. Então o exercício prático que eu quero trazer aqui pra você é simples. O que você quer que aconteça com mais frequência, facilite. O que você quer reduzir, dificulte. Então agora pensa. O que está sempre visível no seu ambiente que te atrapalha? O que está sempre fácil de acessar? É seu celular? É algum alimento que você fica beliscando e atrapalha sua dieta? O que te exige mais esforço hoje que você gostaria de facilitar? Porque muitas vezes você está tentando mudar o comportamento sem mudar o cenário onde ele acontece. E aí, de novo, a força de vontade não dá conta. Isso vale para tudo: alimentação, estudo, trabalho, celular, procrastinação. Se o celular está do seu lado enquanto você tenta trabalhar, não é falta de foco. É excesso de estímulo, ainda mais se você ficar recebendo mensagem ou e-mail o tempo todo. Porque se você precisa se controlar a cada notificação, talvez o problema não seja o autocontrole, mas a exposição demais ao gatilho. E percebendo isso, você consegue ser mais estratégica, porque ajustando você se cansa menos e funciona muito mais no longo prazo. Por isso eu quero te propor um exercício simples agora.
Pega um papel, caneta ou bloco de notas do seu celular e pensa aqui comigo. O que você quer reduzir na sua vida hoje? Por exemplo, pode ser doce, celular, procrastinação, rede social. Agora responde. Onde isso fica visível? E quão fácil é acessar? Quantos passos existem antes desse impulso e da ação? Então, para exemplificar, se é o uso das redes sociais que você acaba perdendo muito tempo, o que você pode fazer? Deixar o celular longe do seu local de trabalho para você conseguir focar mais? Você pode colocar um limite de tempo no aplicativo para você ter mais consciência de quanto tempo você já usou a rede social no dia. Pode trocar o aplicativo de lugar no seu celular. Ou até mesmo se você quiser ser mais radical, você pode excluir o aplicativo. Ou se você não pode excluir o aplicativo porque você divulga o seu trabalho por lá, por exemplo, e se, claro, você tiver possibilidade, deixa baixado esse aplicativo em outro dispositivo. Por exemplo, se você tem e trabalha com o iPad, você pode deixar ele instalado lá, porque a sua mente já vai estar mais direcionada para o trabalho, entende? Percebe como tem várias possibilidades? E aí você pode ir testando qual funciona melhor para você. Talvez em algum período funcione melhor você ajustar o aplicativo, mudar ele de lugar, só que aí às vezes você já se automatizou de novo com aquele lugar, muda de novo, ou coloca o limite do tempo, ou exclui. Vai dificultando cada vez mais esse acesso. E se você reparar, só de você mudar esse hábito, você muito provavelmente já vai procrastinar menos e ficar menos no celular também. E quando isso acontece, a gente chama isso de hábito angular, quando um hábito já influencia em outros. Mas agora vamos fazer o exercício contrário. O que você quer fazer mais? É estudar, treinar, escrever, descansar melhor? Agora você pensa, isso tá fácil? Ele é visível para eu sempre lembrar? Ou depende de muita decisão? Porque lembra, se exige força de vontade, o ambiente tá mal ajustado. E se esse for o caso, então o que você pode mudar no seu ambiente para facilitar essa decisão? Então, por exemplo, deixar o celular fora do cômodo, deixar a roupa de treino pronta, organizar a mesa antes de sentar para estudar. E aí você não vai esperar a força de vontade aparecer. Você vai escolher o menor passo possível, mesmo que seja desconfortável. Então, não é voltar à dieta, é fazer uma refeição melhor agora. Não é voltar a estudar, é 10 minutos com o material aberto. Com isso, você vai perceber que não é só sobre ajustar hábitos soltos. É sobre entender por que certos padrões se repetem. Por que o desconforto ele pesa tanto e por que, mesmo tentando, você acaba voltando para o mesmo lugar? Porque a gente volta naquela questão. São as emoções. Como que você lida com essas emoções? Como você lida com o desconforto? Você tem uma boa tolerância ao desconforto? Ou não? Você precisa realmente treinar para que você consiga tolerar ainda mais o desconforto. E claro, muitas vezes não vai ser só de entender tudo isso que vai resolver as coisas. Às vezes, mesmo entendendo, você continua se sentindo presa em ciclos de culpa, de ansiedade e autossabotagem, por exemplo. E nem sempre o problema é falta de informação, porque agora mesmo você já entende um pouco melhor. Mas talvez você precise olhar com mais profundidade para os seus padrões emocionais, para a forma como você lida com o desconforto e para o contexto que você vive hoje. E é exatamente isso que a gente faz no processo terapêutico. Então, se você tiver interesse em entender como funcionam as sessões, aqui na descrição tem um link para você entrar em contato comigo. E se fizer sentido para você, a gente marca um horário pra gente se conhecer melhor, tá bom? Porque eu sei que mudar sozinha, tentando ser forte o tempo todo, é pesado demais. Então, saiba que você não precisa carregar isso sozinho. E se você quiser, fica à vontade para me chamar. Agora, se esse vídeo te ajudou a se enxergar de um jeito diferente, já fica por aqui que eu pretendo trazer conteúdos novos toda semana sobre ansiedade, comportamento e mudança real, que você também pode aplicar na sua vida. E se algo que eu falei aqui fez sentido pra você, deixa aqui seu comentário pra eu saber, que eu leio todos e eu adoro quando vocês comentam. E claro, isso também me ajuda a entender quais temas eu posso me aprofundar nos próximos vídeos. Inclusive, se você quiser deixar alguma sugestão de tema aqui, vai ser super bem-vindo. Mas se você for mais tímido e não quiser comentar, deixa seu like pelo menos pra eu saber que fez sentido por aí também, tá bom? Então agora a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!